Olá, pessoal! Falando de trigonometria em triângulos quaisquer, vamos resolver um problema que envolve a lei dos cossenos. Para explorar o potencial turístico do distrito de Monte Verde, em Camanducaia, Minas Gerais, conhecido por suas belas paisagens montanhosas, o município pretende construir um teleférico ligando o centro ao pico de um morro, conforme figura abaixo. Essa figura que nós vemos aqui. Para a construção do teleférico, há duas possibilidades. A primeira, o ponto de partida ficará localizado no centro, ponto A, com uma parada intermediária, ponto B, e o ponto de chegada localizado no pico do morro, ponto C. A outra possibilidade, o ponto de partida ficará localizado no ponto A e o de chegada localizado no ponto C, sem parada intermediária. Considerando essas informações, qual é a distância em metros entre os pontos A e C? Muito bem, nós precisamos determinar essa distância de A a C, formando esse triângulo aqui. Vamos vê-lo aqui. Muito bem. Já que nós precisamos dessa medida, olha os ângulos obtidos. Você tem aqui um ângulo de 50 graus e, se você continuar aqui paralelo a esse lado, você vai formar esse triângulo que é retângulo. É um triângulo retângulo, você sabe que esse ângulo mede 20 graus, esse mede 90, e pela lei pela geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, né? Você tem aqui 90 com 20 para 180, então aqui faltam 70 graus. Você tem uma outra formação aqui, ó, que toda essa medida é igual a 360 graus. Aqui tem 90, aqui tem 70, aqui tem 50, 90 com 70, 160, com mais 50 vai dar 210 para 360, então aqui mede 150 graus. Esse é o ângulo que nós temos. A lei dos cossenos, ela é válida para essa situação, porque você tem a medida de dois lados, tem um ângulo, então nós podemos aplicar essa lei sem nenhum problema. Pela lei dos cossenos, nós temos aqui, eu começo sempre pelo lado oposto ao ângulo que eu possuo. Possuo esse ângulo de 150 graus, então eu vou começar por esse lado oposto a ele. A lei diz o seguinte, que a medida AC ao quadrado é igual à medida AB ao quadrado mais a medida BC também ao quadrado menos 2 vezes a medida AB que multiplica a medida BC, aqui BC, vezes o cosseno do ângulo obtido, do ângulo oposto ao lado onde você começou. Vou colocar aqui como θ. As medidas nossas são, o AC é chamado de x, portanto, x ao quadrado igual a medida AB é 300 raiz de 3 ao quadrado, mais a medida BC, que são 200 metros ao quadrado, menos 2 vezes 300, vezes raiz de 3, vezes o BC, que é 200, vezes o cosseno de 150 graus. Tá? Você pode resolver direto na calculadora se você quiser. Caso você não tenha, aqui é possível que a gente consiga resolver da seguinte forma. Eu vou fazer 300 elevado ao quadrado, como é um produto, você não pode esquecer que eu faço quadrado desse e quadrado desse. Quadrado de 300, 3 vezes 3, 9, como tem 2 zeros, passarão a ter 4 zeros. Então, 90.000. Quadrado da raiz de 3 é o 3, ficou 90.000 vezes 3, mais quadrado de 200,
quadrado de 2 é 4, tem 2 zeros, ficaremos com 4 zeros. Aqui nós temos 2 vezes 300, vezes 200, vezes esse cosseno e vezes raiz de 3. Eu vou fazer assim, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, e tem mais 4 zeros. Então, ficou 120.000. Vezes a raiz de 3 e vezes o cosseno de 150. Cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, nós ficamos com a seguinte relação. 90.000 vezes 3 dá 270.000, mais os 40.000, menos, com esse menos vai dar mais. 120.000 eu já vou dividir por 2 aqui, ó. Vai ficar 60.000. Então, mais 60.000 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então você ficou com a seguinte situação: 270.000 mais 40.000 mais 180.000, que é 60.000 vezes 3, certo? Isso vai ser igual a 490.000. X ao quadrado é igual a 490.000. X é igual a raiz quadrada de 490.000. Portanto, x igual a raiz quadrada de 49 é 7, metade de 4 zeros são 2 zeros. Portanto, x igual a 700 metros. A distância do ponto A até o ponto C é igual a 700 metros. Ok? Até a próxima!